Boa noite, meu querido ouvinte. Boa noite, meus amigos, meus irmãos, meus companheiros, meus prezados. Boa noite. Agradecemos a Deus porque mais uma vez estamos aqui para juntos levarmos uma mensagem para todos os vossos lares que têm dado atenção a esta mensagem. Hoje eu convido você para que você possa realmente aprender mais um pouco das Santas Escrituras, aprender mais a respeito deste livro aqui. Este livro, uma joia de valor, uma pérola de grande preço. Praticando os seus ensinamentos, você alcançará o bem da felicidade. Já gravamos 2 vídeos sobre este livro e hoje é o 3º vídeo a respeito deste livro aqui, para que você possa realmente aprender e colocar em prática na sua vida para a salvação da sua alma e da sua família. O texto que nós gostaríamos de ler se encontra no livro de 2 Pedro, no capítulo 1 e o versículo 19, versículo 18, que diz assim: E temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em atendê-la, pois ela é como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva nasça em vossos corações. Pois é da Bíblia que nós queremos falar hoje à noite para você, querido ouvinte. É da palavra profética que nós queremos falar para você nesta noite, querido amigo, querido irmão. Muito bem. Como já disse para você, que a Bíblia ela está dividida em 2 grandes partes, chamada o Velho e o Novo Testamento, contendo 66 livros, 39 no Velho e 27 no Novo Testamento. Hoje nós iremos apenas falar um pouco a respeito desse livro de uma forma diferente, para que você possa realmente também estar familiarizado com a palavra de Deus. Eu convido você para que você possa aprender com este livro aqui, aprender a palavra dos profetas, ok? Você esteja realmente atento e colocando em prática os seus ensinamentos, você alcançará o bem da felicidade. Muito bem. A palavra dos profetas, ela teve realmente a sua origem, teve o seu início. E o primeiro escritor bíblico da palavra profética chama-se Moisés. Moisés significa salvo das águas. E Moisés, quando ele estava no país de Midian, Deus chamou ele através de uma sarça ardente para que ele pudesse realmente ser um libertador do povo de Deus, o povo de Israel. E Deus, ele antigamente falava outrora, de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas Deus usou um outro método para poder falar ao seu povo. O outro método foi a palavra escrita. Então, o primeiro escritor bíblico que Deus usou para poder escrever este livro aqui foi Moisés. Muito bem, Moisés, lá por volta dos anos 1500 antes de Jesus vir à terra, ele foi chamado por Deus no país de Midian, quando ele pastoreava as ovelhas do seu sogro Jetro, e Deus ele capacitou Moisés para escrever realmente os 5 primeiros livros da Bíblia.
Esses 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de o Pentatêutico, certo? Quais são eles? O livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números e o livro de Deuteronômio. Ok? Então, esses são os 5 primeiros livros de Moisés, os 5 primeiros livros do Velho Testamento. O outro livro que vem após o livro de Deuteronômio é o livro de Josué. Josué significa aquele que sucedeu a Moisés. Após a morte de Moisés, Josué realmente foi o sucessor de Moisés, que guiou o povo de Israel durante décadas. Então, Josué escreveu o seu próprio livro chamado Josué, que contém 24 capítulos. Depois de Josué, vem o livro de Ruth. Aí vem Ruth, que foi uma profeta do Senhor. Depois de Ruth, nós temos ali o livro de Juízes. Então, Josué, Ruth, Juízes. E depois de Juízes, temos ali o livro de 1 Samuel, 2 Samuel. Depois vem 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Aí vem o livro de Esdras, aí o livro de Neemias e o livro de Esté. Ok? Então, começa de Gênesis e termina em Esté. Esses livros são livros proféticos, ok? Falei eles por ordem, sequência, entendeu? Então, depois do livro de Esté, nós temos ali os livros poéticos, que são o livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Então, os poéticos são 5 livros, ok? Então, depois dos livros poéticos, aí vem os livros proféticos, que são eles: o livro de Isaías, que é o maior de todos os profetas do Antigo Testamento, Jeremias, Lamentações e Ezequiel, ok? Depois nós temos ali o livro de Daniel, o livro de Oséias, o livro de Amós, o livro de Amós, o livro de Sofonias, o livro de Ageu, o livro de Naum, o livro de Miqueias, o livro de Abacuque, o livro de Zacarias, o livro de Malaquias. Então, se você pegar do livro de Daniel até o livro de Malaquias, aí você vai encontrar os profetas menores do Velho Testamento, que são 13 profetas, os menores do Velho Testamento, certo? Então, entre esses profetas menores, você vai encontrar ali 3 dos menores entre esses 13, que é o livro de Naum, o livro de Ageu e o livro de Obadias, que é o menor de todos os profetas, porque ele só tem um capítulo só. E é interessante que entre todos esses profetas aí, todos eles foi inspirado por um só, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Só que esses profetas, uns eram boiadeiros, uns eram agricultores, uns eram reis, outros eram rainhas, e uns eram legisladores, e assim por diante. Agora é interessante que esses profetas, uns eram contemporâneos uns dos outros, mas outros viveram épocas e lugares diferentes. Temos que levar isso em consideração. Então, o primeiro dos profetas que escreveu o Velho Testamento foi o profeta Moisés, que foi um legislador, um libertador do povo de Israel, por volta dos anos 1500 a.C. E o último dos profetas a escrever os livros da Bíblia, do Velho Testamento, foi entre Esdras e Neemias, porque eles não estão em ordem cronológica. Então, por volta do 4º século antes de Jesus, ou seja, antes de chegar ao ano 0, que o calendário era de cima para baixo, de ordem decrescente, aí foi isso que terminou o cano sagrado das Escrituras Sagradas do Velho Testamento. Ok? Então, está aí
uma breve explicação a respeito dos livros escritos do Velho Testamento que foi antes de Jesus Cristo, certo? Muito bem. Passando para o Novo Testamento, nós temos em torno de 27 livros que começa em Mateus e termina em Apocalipse. Eu espero que você realmente possa estar realmente apreciando esta explanação a respeito da Bíblia Sagrada. Se você de fato ama a Bíblia Sagrada, você vai realmente levar isso em consideração e cada vez mais você vai amar este livro, porque é realmente uma espada e uma lâmpada para as nossas vidas, ok? Que você possa cavar a fundo e que você possa aprender mais deste livro, porque ele fala do personagem central, que é Jesus Cristo, o desejado de todas as nações. Muito bem. O Novo Testamento ele foi escrito depois de Jesus, que começa com os evangelhos. Quais são eles? Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro de Mateus contém 28 capítulos, que começa ali com a genealogia de Jesus Cristo e termina com a ressurreição de Jesus. O livro de Marcos contém 16 capítulos, ok? Contém 16 capítulos que ele até termina ali com Jesus dando uma ordem para os discípulos sair pregando o evangelho em todas as partes do mundo. Então o livro de Lucas contém em torno de 24 capítulos, certo? E depois vem o livro de João, que contém 21 capítulos, ok? 21 capítulos. Inclusive o capítulo 1, ele começa falando a respeito, que no princípio era o verbo, falando a respeito de Jesus, e o último capítulo termina Jesus ali dando uma ordem para Pedro, para que Pedro pastoreasse os seus cordeirinhos. Então esses são os 4 evangelhos do Novo Testamento. O outro livro que vem em seguida é o livro de Atos dos Apóstolos, que seria até mais bonito chamar Atos do Espírito Santo, porque durante a igreja primitiva, durante os primórdios da fé, o Espírito Santo realmente operou maravilhas na vida de homens e mulheres através dos apóstolos. Então, o livro de Atos, ele começa do capítulo 1 e ali vem falando sobre a ascensão de Jesus, né? Por exemplo, no versículo 11, vem falando sobre a promessa que Jesus fez, que os discípulos iam receber o poder dos altos céus, o Espírito Santo, e eles iam ser testemunhas em todas as partes e até o confim da terra. E esse livro tem 28 capítulos, o livro de Atos dos Apóstolos, ok? Em seguida vem as epístolas de Paulo, que são 14, que começa no livro de Romanos e termina no livro de Hebreus. Então, a primeira epístola é Romanos, que contém 16 capítulos. A segunda epístola a segunda carta de Paulo é 1 Coríntios, que tem 16 capítulos. 2 Coríntios, que tem 13 capítulos. Livro de Gálatas, que contém 6 capítulos. O livro de Efésios, que contém 6 capítulos. O livro de Filipenses, que contém 4 capítulos, o livro de Colossenses, que contém 4 capítulos, o livro de 1 Tessalonicenses, que contém 5 capítulos, o livro de 2 Tessalonicenses, que contém 3 capítulos, aí vem o livro de 1 Timóteo, que contém 6 capítulos, o livro de 2 Timóteo, que contém 3 capítulos, e depois, em seguida, vem o livro de Tito, que contém 3 capítulos, Filemão, 1 capítulo, e depois em Hebreus, tem 13 capítulos. Então, só Paulo escreveu em torno de 14 epístolas. Foi o maior escritor bíblico do Novo Testamento, certo? E quem mais fundou a igreja também foi o apóstolo São Paulo, ok? Ele até disse que se fosse para Jesus ter voltado nos dias dele, Jesus poderia ter voltado porque ele pregou o evangelho em todas as partes do mundo. Veja quão grande foi este homem e quão grande testemunho deu este homem a respeito de Jesus Cristo. Muito bem. Em seguida vem o livro de Tiago, né? Que também ele foi um irmão do Senhor, porque Jesus ele teve um outro entre os 12 apóstolos tinha um Tiago que era filho de Zebedeu, mas esse Tiago, e tinha um outro que era filho de Alfeu,
mas Jesus tinha um irmão chamado de Tiago também, ok? Então, a Epístola de Tiago contém em torno de 5 capítulos, certo? Aí depois vem 1 Pedro, que contém 5 capítulos, 2 Pedro, que contém 3 capítulos, aí vem 1 João, que contém 5 capítulos, aí depois 2 João, que contém 1 capítulo, 3 João, que contém 1 capítulo, e a última das epístolas é a Epístola de Judas, que contém apenas um só capítulo, certo? Então, em seguida, para fechar o cano das Escrituras Sagradas do Novo Testamento, do Velho e do Novo Testamento, vem o livro de Apocalipse, que contém 22 capítulos. E interessante que o livro de Apocalipse, ele começa no capítulo 1 falando bem assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar que Deus lhe deu, que enviou por intermédio do seu anjo, notificou a João para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E no verso 3, a Bíblia diz assim: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que praticam as coisas escritas no livro desta profecia, porque o tempo está próximo. Então começa desta forma e termina com o capítulo 22, aonde a Bíblia vem falando ali a respeito de algo maravilhoso. Por exemplo, no capítulo 22, tem um verso que eu gosto muito dele, no versículo 12, que diz assim: Jesus, ele fala bem assim, eis que cedo venho e comigo está o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu gosto muito desse verso, certo? E no versículo 17, tem um outro verso que eu gosto muito dele, que lá diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem aquele que tem sede e receba de graça da água da vida. Então esse verso é maravilhoso, meu querido irmão. O Espírito Santo convidando você, para você realmente vir até ele e receber dele de graça da água da vida. E quero dizer para você uma coisa, que este verso está em conformidade com uma das bem-aventuranças do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no livro de Mateus capítulo 5, onde ele diz assim, Mateus capítulo 5, ele fala bem assim: bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos. Então, ter sede de justiça é ter vontade, desejo de conhecer mais a respeito de Jesus, ter mais desejo de conhecer mais a respeito da salvação, do plano da salvação, ter mais desejo de estudar a palavra de Deus, entendeu? Ter mais desejo de fazer aquilo que é da vontade de Deus. Isso significa ter sede de justiça. Se você tiver isso no seu coração, a Bíblia diz que você vai ser farto da palavra, você vai ser farto de pão, você vai ser farto da bebida, porque Jesus fala bem assim: aquele que beber da água que ele der jamais terá sede, mas no seu interior será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ok? Então, meus amigos, hoje eu dediquei esse tempo para poder dar mais uma outra explicação a respeito deste livro aqui, deste livro aqui maravilhoso, que é a Santa Bíblia, ok? Alguns chamam de simplesmente Bíblia, outros a Escritura Sagrada, outros a Palavra de Deus, outro o livro dos livros, o livro do Senhor, entendeu? Mas deixa eu dizer uma coisa: um livro da Bíblia pode ser chamado de Isaías, Jeremias, Daniel, mas o seu autor, na verdade, principal é o próprio Jesus Cristo, certo? Então eu quero dedicar esse tempo para os meus amigos que amam a palavra de Deus, e que a palavra de Deus seja realmente um escudo para aqueles que nela confiam, seja uma lâmpada para os pés e uma luz para o seu caminho, que você possa fazer deste livro realmente a pérola de grande preço, que você possa fazer desse livro, meu amigo, minha amiga, entendeu? Uma joia de valor, uma bússola ao polo, que você possa realmente fazer com que esse livro possa guiar você através das peripécias da vida. Meu nome é Nelson
e eu espero que você possa realmente se inscrever no nosso canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos, entendeu? E você fazendo isso, você realmente está apressando o reino de Deus, e você está apressando a volta de Jesus a esse mundo, e você está contribuindo com Deus e com o Espírito Santo, com Jesus, está contribuindo com a igreja do Senhor, está contribuindo com os anjos do Senhor. Eu convido você para orar neste momento. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque esse livro é santo. Obrigado porque o que está escrito neste livro foi para o nosso ensino, a fim de que por meio deste livro nós possamos ter a esperança da vida eterna. Fique conosco e nos salve, nos ilumine e nos protege e nos renove no nome de Jesus para sempre. Amém.